Antônio Digues, você que é compositor, empresário do mundo do ramo do entretenimento, do mundo do entretenimento. Olá, como vai você, Antônio, nesse período de pandemia? E aí, Leon, tudo bom? Agradecer a presença de toda a galera que está aí com a gente na live. Eu tô aqui quieto, né, em casa, completamente isolado, de fato. Estou levando o isolamento social bem a sério, né? Mulher tem asma, então estou brincando com isso. Estou tentando fazer o máximo que posso para poder fazer a minha parte e não expor ninguém da minha família a risco, né? Mas, de fato, é algo que é inesperado. Eu acho que é, todo mundo já está cansado de falar isso, né? É um momento que estamos vivendo que é totalmente inesperado, não tinha como exatamente você prever que algo assim pudesse acontecer, e aconteceu. Agora, falar sobre o novo mundo, que provavelmente virá, ou melhor, que já está vindo após essa pandemia, né? Vai ser muito difícil a gente conseguir é, restabelecer o mundo exatamente da maneira que ele era quando a gente iniciou, né? Toda essa questão do, do combate ao coronavírus, mas existem coisas que a gente vai precisar fazer para se adaptar, para se reinventar, e muitas respostas nós ainda não temos. Eu acredito que o entretenimento também é, uma das áreas que está pensando muito sobre isso e não tem respostas ainda exatas, né, sobre isso. Mas é um prazer estar falando aqui com você. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa é, conversar sobre coisas, né, interessantes, e que a gente possa, com a maior verdade possível, né, fazer com que a galera aproveite o máximo dessa live aí. Pegar uma ponga já onde, em uma das suas falas, você acredita em um mundo diferente, mas também você disse que não dá para prever como será esse mundo. E o mundo atual? Como é que está o mundo do entretenimento? Você é um homem que tem comércio no ramo de bares, comércio no ramo de na micareta, você estaria com Camarote na seu micareta, camarote, casa de show, né? casa disso. Eu já fui sócio do bar, não sou mais sócio, né? Acho que nem todo mundo sabe disso, mas eu não sou mais sócio do Carango, que foi o bar que eu fui sócio dos últimos 5 anos. Eu saí da sociedade do Carango justamente para poder me dedicar totalmente ao meu projeto do ano de 2020, que seria a micareta de Feira de Santana, né? O Camarote Prime na micareta de Feira. Temos uma casa de show menor, que era o Johnny Club, e a casa de show maior, que era a Prime Music. Então, os meus negócios, eles estão totalmente envolvidos com o ramo de entretenimento. Como está nesse momento o entretenimento, né, dos produtores de entretenimento locais e Isso. tudo mais, está completamente parado. Pelo menos a gente gostaria que tivesse, né? Completamente parado, enquanto isso não se resolve. Por quê? Porque as lives acontecem, mas elas acontecem sempre para as bandas. Os produtores, eles não têm acesso a isso. Então, o entretenimento, para quem produz entretenimento, ele está completamente parado em um momento. A pergunta que todo mundo geralmente faz é: quando iremos voltar? Né? As pessoas acham que o entretenimento ele vai provavelmente se adaptar da mesma maneira que o comércio tem tentado se adaptar, que determinados locais de funcionamento têm pensado em maneira de se adaptar, mas eu não acredito que o entretenimento que reúne pessoas, a aglomeração, ela, de certa forma, ela faz parte, né, do momento de entretenimento. Se você pensa num aniversário, numa formatura, em 15 anos, num casamento, numa festa, num baile, você está falando diretamente de aglomeração. É muito difícil você conseguir ligar o tipo de entretenimento, desligar, na verdade, o tipo de entretenimento que eu produzo, por exemplo, da palavra aglomeração. E hoje, tudo que se precisa evitar nesse momento é justamente essa palavra, né? É justamente essa atitude, que é de aglomerar. Então, por quanto tempo a gente ainda vai ter que esperar? Essa é a grande pergunta de R$ 1 milhão que ninguém sabe responder ainda. Eu acredito, Antônio Digues, acredito que o entretenimento, né, em larga escala, ou seja, eu poder trazer grandes shows para a cidade, poder reunir de novo as pessoas de maneira segura no lugar, só vai acontecer ou quando nós tivermos um remédio extremamente eficaz, daquele tomou num dia, no outro dia tá de boa, ou
quando já houver alguma vacina ou algo semelhante a uma vacina que possa proteger a maior parte da população de poder pegar essa doença. Então, Então, assim, esse ano você não acredita mais em voltar a acontecer um show, um Natal Encantado, por exemplo, ou algum tipo de evento de aglomeração? não, perceba que eu não estou falando em prazos, em datas. Eu não estou falando de prazo especificamente. Se aparecer, vai acontecer. Perceba que eu acho que o divisor de águas entre o entretenimento poder voltar não é, vai ser daqui a um mês, vai ser daqui a 3 meses. Pode ser daqui a 15 dias, mas para que isso aconteça, é preciso que aconteça com segurança. E, na minha opinião, eu acredito que muitas pessoas também pensam assim. Só é possível você fazer aglomeração, né, se a gente conseguir fazer isso de uma maneira segura. Sem ser de uma maneira segura, não dá para fazer. Então você fala, pô, mas será que esse ano não vai ter mais? Não sabemos. Digamos que se consiga desenvolver uma vacina extremamente eficaz que possa ser feita em larga escala e que o governo brasileiro, o que eu duvido muito, mas pode ser que aconteça, consiga fazer uma compra ou a produção dessa vacina de forma a conseguir vacinar uma grande parte da população e a gente conseguir criar essa imunização da população, aí sim vai acontecer. Mas não dá para dizer exatamente prazo, se é daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E me dê até um espaço para que eu possa até me comunicar rapidinho com os meus clientes, todos vocês que compraram ingressos da Prime Music ou do Camarote, né? As pessoas perguntam muito, velho, quando é que vai ter uma resposta sobre os ingressos ou sobre as devoluções? É bom a gente até esclarecer essas coisas. Alguns eventos que a gente planejou na Prime Music, eles poderão ser adiados e criados novas datas. As novas datas, quando o entretenimento for liberado para fazer essas novas datas, os ingressos terão validade, né? Os ingressos os eventos que a gente não conseguir adiar e não conseguir remarcar, de fato haverá a devolução dos valores. Porque essa devolução não aconteceu ainda, né? E ela aguarda esse segundo momento. Por 2 motivos. O primeiro motivo é preciso haver um tipo de reunião com os órgãos responsáveis, no caso em Feira de Santana, com o PROCON, para definir quais são os termos da lei que essa devolução é feita, qual é o prazo que vai haver para essa devolução ser feita, né? E quais são as regras que vão existir em relação a essa devolução. O que eu posso garantir para todos os meus clientes é que ninguém vai ficar sem uma compensação, não importa, né, de uma maneira ou de outra, todos serão compensados. A questão toda, porque se fala, vai, por que não devolve logo? Cadê que não devolveu logo o dinheiro? O entretenimento funciona assim, gente. O investimento do entretenimento, ele é um negócio feito em que você não consegue, é um investimento caríssimo, você não consegue, o produtor sozinho, fazer todo o investimento. É por isso que as festas são lançadas com antecedência, a gente contrata as bandas, envia uma parte da grana para as bandas, e aí, à medida que as pessoas vão comprando os ingressos, a gente vai pagando esses custos, né? O resto do cachê das bandas, os custos todos que vão existir de produção, vão sendo pagos com o valor dos ingressos. Como todo mundo foi pego de surpresa, muitas das bandas, por exemplo, contratadas para o camarote ou contratadas ao longo do ano para uma temporada, elas já tinham recebido diversos valores. Obviamente, a gente sabe que você não tem como chegar para as bandas agora que estão vivendo também a mesma situação que nós estamos vivendo e dizer, ó, devolva o valor que você já recebeu aí do show, que a gente vai devolver o ingresso para as pessoas. É complicado fazer isso. Então, as bandas também estão aguardando o momento em que a gente vai poder voltar para remarcar essas datas, em vez de devolver o valor que já foi pago para a banda, para que assim a gente consiga devolver as pessoas. Então, o que eu digo sempre a vocês, já falei em várias lives, né? Todos os clientes serão compensados de uma forma ou de outra, mas vai ter que ter um pouco de paciência, porque não tem como remarcar eventos dentro da pandemia sem saber quando podemos voltar, e nem as bandas também têm como fazer essa devolução sem saber se elas podem remarcar o evento ou não. Então, é algo que está acontecendo no mundo inteiro. Tinham grandes eventos, gigantescos eventos, né? Eventos de milhares de pessoas que estão passando pela mesma situação, como Lollapalooza e tudo mais. Então, não é o Camarote Prime, não é a festa da Prime, não é a festa do Área. É algo que aconteceu no mundo inteiro. E a gente entende
que é um momento que todo mundo está necessitando de grana, todo mundo quer poder reaver isso o mais rápido possível, mas já deixando claro o porquê que vai precisar um pouco dessa paciência. Que vai ser devolvido ou que vai ser remarcado, isso é fato. Mas a gente vai precisar de um prazo para que isso aconteça. Estamos conversando com o Diggs, ele que é empresário do mundo do entretenimento, um empresário extremamente conhecido na Bahia e no Brasil, e no mundo, né, pela música Ai Se Eu Te Pego. O Gilson Costa diz o seguinte: muito difícil para o entretenimento. Foram os primeiros a parar e serão os últimos a voltar. Diggs, hoje o prefeito de Feira de Santana determinou na última terça-feira, que hoje o comércio voltava a fechar. No dia 21 de abril do mês passado, que é abril, o prefeito determinou o retorno do comércio, porque estava fechado há praticamente 30 dias. E hoje definiu por fechar. E eu acompanhei algumas entrevistas das organizações, instituições que representam o comércio e a indústria em Feira de Santana, e os presidentes e os representantes sempre se posicionando ao contrário. E eu percebo na sua fala que você, mesmo perdendo de imediato, como disse o Gilson, começou, assim que começou a pandemia, você teve que parar todo o seu projeto do ano de 2020. Percebo na sua fala que você diz assim, como se dissesse assim, olha, a culpa não é minha, não é sua, a culpa é do vírus. O vírus ninguém preveu, ninguém esperou que acontecesse essa pandemia. Então é hora do diálogo e de aguardar, porque a vida precisa de proteção. E o bolso pode aguardar um pouco para fazer a negociação. Mais ou menos é isso que eu entendi. É o que você pensa, Aldir? Deixa eu te dar um exemplo. Ao longo dos últimos anos, eu, de fato, construí coisas muito importantes aqui na cidade, né? Como um empresário de entretenimento, inclusive a minha grande luta do ano passado, inclusive diretamente com a prefeitura, era de o poder público poder entender a importância do entretenimento para a nossa cidade. Por isso que eu criei, na época, uma campanha, Entretenimento Importa, marquei Colbert, ele me recebeu, fiz muitas lives falando sobre isso, né? E o objetivo daquilo era as pessoas entenderem que o entretenimento ele é uma das grandes molas propulsoras da nossa cidade. Inclusive porque a nossa cidade é uma cidade que é totalmente dependente e envolvida com o comércio. As pessoas não saem para comprar roupa, maquiagem, sapato, entre outras coisas, para poder ficar dentro de casa. Uma das grandes molas propulsoras para esse tipo de movimento comercial é o entretenimento. Quando eu falo entretenimento, não estou falando somente da minha casa de show, eu que sou o cara que movimenta isso na cidade, não. Eu estou falando, mais uma vez, do 15 anos, do casamento, da formatura, sei lá, da festa de aniversário, né, de 50 anos do seu avô, da minha festinha, do bar, do final de semana, tudo isso movimenta as pessoas para que elas queiram se arrumar, comprar perfume, estar bem consigo mesma, vá até o salão, movimenta o Uber, movimenta o salão de beleza, movimenta toda uma cadeia de produção e comércio e serviços que muitas vezes as pessoas que costumam demonizar o entretenimento não observam. Quando eu falo como um empresário de entretenimento sobre a questão do isolamento social, inclusive foi muito criticado, muito xingado por um monte de gente que não entende o momento que está acontecendo. E a gente precisa, nesse momento, entender duas coisas. Uma, o vírus, ele é real, é fato, está aí, está matando pessoas, e é assim que é. A outra, a crise econômica, ela também é real. Ela já existe, independente de estarmos em isolamento ou não estarmos em isolamento. O que eu acredito nesse momento é que a demanda, né, pelas compras, pelos negócios, o movimento do dinheiro circulando na economia, ela já está prejudicada, independente de se voltemos amanhã ou depois de amanhã. As pessoas estão com menos poder aquisitivo, as pessoas estão com mais dificuldade, as pessoas estão mais desempregadas. Então isso já vai afetar todos nós. O que aconteceu comigo foi o seguinte: eu tenho muitos amigos fora do país. E eu já vinha conversando com todos esses amigos desde março, no início de março, sobre o que estava acontecendo na Itália, porque eu tenho um amigo que mora na Itália,
na França. Eu tenho um grande amigo, inclusive é a pessoa que cuida dos meus direitos autorais, porque eu sou um compositor registrado no Brasil, mas também na Europa, né? O Se Eu Te Pego é uma música que ela tem muita arrecadação de direito autoral muito mais fora do país do que dentro do país. Então eu tenho um representante na França para poder cuidar dos direitos autorais do Se Eu Te Pego. Tenho amigos nos Estados Unidos e entre outros países, Espanha e tudo mais. A gente começou a conversar e na época eles estavam tipo 20 a 25 dias antes da gente no que estava acontecendo. 15, 20 dias antes no que estava acontecendo. E eles começaram a me relatar de onde foi que a coisa começou a crescer. Lembrando que nós estamos falando de países que têm 50 milhões de pessoas, 40 milhões, 70 milhões. O Brasil tem 220 milhões. É um país de tamanho continental. Ao conversar com eles, eu entendi que o vírus estava vindo para o Brasil e teve o primeiro caso em Feira de Santana e depois o segundo, o terceiro, o quarto, e ficou aquela conversa toda sobre a micareta. Naquele momento eu entendi que era inevitável que iria chegar entre a gente, que ia crescer entre a gente. O entretenimento, ele vive da base do que a gente precisa evitar do vírus, que é como eu falei, a aglomeração. O entretenimento vive da aglomeração, que é uma coisa que a gente tem que evitar por causa do vírus. Então, imediatamente, antes até do prefeito marcar, publicar o primeiro decreto, eu já fui logo adiando todos os meus eventos e postando na página da Prime Music, né, e na minha página, que isso aconteceria. Por quê? Porque eu já estava imaginando que a gente manter os eventos seria ainda pior e ainda mais prejudicial, porque os custos viriam e eu chegar mais perto de cada evento, eu teria que cancelar de qualquer jeito. Então, tive que encarar logo de frente e falei, preciso parar o funcionamento agora, conversar com os meus fornecedores, conversar com os meus locadores e entender de cara que essa não é uma situação que vai ser resolvida de um dia para o outro, né, do dia para a noite. Tem muita gente achando, a gente sabe que a crise já está aí, tem muita gente achando que vai ser simples da maneira de, beleza, a gente está aqui, vamos cuidar e usar álcool gel e amanhã está tudo bem. Não é assim. Feira de Santana é uma cidade que até pouco tempo atrás, em 60 dias, tinha feito apenas 1.200 testes. É pouco teste demais para a quantidade de habitantes que nós temos na cidade. E a subnotificação não é um problema de Feira de Santana, é um problema do Brasil inteiro, a gente sabe disso. Mas quando a gente tem pouco teste, a gente fica que nem cego no meio de um tiroteio. Então, a minha opinião sempre, desde o início, foi se a gente tivesse levado o isolamento a sério do início, porque Feira de Santana foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter o primeiro caso, do início até essa última semana que tivesse passado, Feira estaria agora como as melhores cidades do mundo, pensando em voltar de maneira gradativa, com a quantidade de casos extremamente menor, né? Menor, porque a gente, quando começa o abril, a gente tinha 64, era 69 casos, né? Dos quais metade já estavam curados. Então, curar esses 30 e poucos, se a gente tivesse se mantido em isolamento, e quando eu falo isso, eu não estou falando apenas da decisão da prefeitura, mas da decisão das pessoas também, de simplesmente ignorarem o perigo do vírus. Então, assim, eu como empresário, eu entendi que era algo que não ia depender, né, de uma semana ou de um mês, talvez fosse muito mais. Então, desde o início, eu defendi o seguinte, a gente precisa fechar tudo de vez agora para conseguir fazer com que Feira de Santana tenha a menor quantidade de casos possível. Enquanto tiver tudo fechado, a gente vai pensando nas soluções, baseado no que já está acontecendo lá fora, né, as soluções mais práticas para a gente conseguir funcionar, conseguir fazer teste. Eu acho o seguinte, como é que o comércio abre sem fazer teste entre as pessoas que trabalham no comércio? Não é? Não tem como você ter uma garantia de que isso pode dar certo no longo prazo, por causa de uma coisa simples. As pessoas ficam assintomáticas durante um tempão. Então eu posso estar agora, você pode estar, e a gente sem nem saber. Mas só que a gente continua passando de um para o outro. Então, como empresário, o que é que eu pensei, velho? É melhor a gente travar tudo agora, a quantidade de casos não crescer e a gente, com inteligência, ir pensando aos poucos como fazer. Mas, infelizmente, a gente sabe que a questão econômica conta e muito. Tem muita gente que
já estava quebrando, e o que eu já falei em outras lives foi o seguinte: quem já estava quebrando, infelizmente, vai acontecer de muita gente ainda quebrar. Ela só está adiando o momento de quebrar. É preciso agora chegar, olhar para o seu negócio, quem tem negócio, e encarar de frente o momento. Sentar com quem tiver de sentar. Sentar com o funcionário, utilizar o que a gente tem, o governo disponibilizou para poder fazer esse pagamento do funcionário. Ah, mas é 2 meses e depois não tem mais. Vamos ver o que vai fazer depois de 2 meses. Sentar com os locadores. Ah, mas tem um locador que não aceita. Ele não vai poder agora chegar e simplesmente colocar você para fora do imóvel. Ah, mas vai virar uma briga, meu irmão. Agora é o momento de encarar de frente. Não adianta fingir que a crise já não está aí. Tem muita gente falando assim, ó. Ah, mas se fechar o comércio, eu quebro. Não entendendo que, às vezes, até com o comércio aberto, ele pode quebrar. Então, a gente precisa agora, mesmo com toda essa dificuldade, né, entender que quando o Feira de Santana diminuir a quantidade de casos, o momento que a gente for voltar, a gente precisa voltar com muita inteligência e cuidado. Senão, a gente nunca, Leon, vai conseguir sair dessa 100%. A gente vai ficar assim, ó, diminui a quantidade de casos, aí abre tudo, aí aumenta tudo de novo. Aí vai ter o auxílio da Caixa de novo. Aí vai ter as pessoas se aglomerando de novo. Aí vai ter o povo achando que já estamos curados de novo. Então vai ficar vai e vem, e fecha e abre, fecha e abre. É mais prejudicial ainda para o negócio do que ele ficar um tempo fechado, todo mundo se organizar, diminuir a quantidade de casos, curar quem tiver de ser curado e voltar com inteligência. Então essa é a minha opinião desde o início. Tem muita gente falando assim, ah, mas você no entretenimento, você joga as coisas para frente. Não, eu gostaria de falar, inclusive já falo isso há um tempo, o meu prejuízo está na casa das centenas de milhares de reais. Bandas não são baratas, fazer entretenimento não é barato. Eu já estou em mais de 300 mil reais de prejuízo. E aí diz, como vai ser depois que tudo isso voltar? Não sei. Eu não sei, é fato, eu não sei. Será que eu vou ter todas as minhas casas de show quando eu voltar? Não sei. Será que eu vou conseguir fazer a quantidade de eventos que eu fazia, né, há 2, 3 anos atrás, com a mesma frequência? Não sei. O que eu preciso agora é entender que, independente da minha vontade ou não, o vírus existe. E se a gente não presta atenção no que acontece com ele, ele simplesmente transforma a nossa vida, que já está ruim, que já está difícil, que já está complicada, num inferno ao vivo. E é isso que eu não quero. Né? Feira de Santana chegar na situação que algumas cidades chegaram aí, porque nós não temos estrutura para isso. E uma cidade como Feira de Santana, morre 1, já é ruim, morre 5, é péssimo. Já a pessoa, quando morre 100, numa cidade como a nossa, todo mundo se conhece. Todo mundo vai ter algum parente, um amigo, um colega que vai estar no meio dessa porra. E olhe lá se não tiver a gente ou algum parente nosso. Então, eu sei que a gente, empresário, tem que ter todo o cuidado do mundo, mas eu acho que a maneira de ter o cuidado agora é encarando o problema de frente e entendendo que ele existe, que a crise está aí, independente de voltar ou não, renegociar com quem tiver de negociar. Ah, mas o dono do ponto está reclamando, vai ter que sentar e vai ter que renegociar. Vai ter que fazer algo com os fornecedores. Tem gente que está preocupado, pô, mas a minha parcela da moto está atrasada. Vai ficar, infelizmente. É o momento agora da sobrevivência. A gente sobrevive, a gente vai lá e supera. Se a gente não sobrevive, já era. Nesse sentido, Diggs, eu penso que o Estado, não estou me referindo ao Estado da Bahia, Sergipe, por aí não, a Federação. O governo federal, assim como em 2008, ajudou os bancos, as instituições bancárias, então no momento do governo federal também determinar algumas questões em relação à água, luz, corte de água, de luz, em relação o bem, uma moto, um veículo que a pessoa adquiriu e nesses últimos 3 meses, porque são 60 dias que começou o chove no molha de fechar o comércio. Nós estamos vivendo essa crise há cerca de 90 dias. E sem previsão. E o pior, sem previsão de saber quando vai acabar. Olha isso. E não sabíamos como seria e quando ia iniciar no Brasil. Então, esse é um momento do governo federal determinar que não possa demais se tomar moto, se tomar carro. Aí alguém vai dizer, Leão, você está propondo o caos, porque as pessoas vão parar de pagar. Mas as pessoas vão parar de pagar de qualquer sorte, a não ser aqueles que têm
salário fixo que trabalha para o governo federal, para o governo estadual, para o governo municipal, nem todos os municípios, porque tem município por aí que já vem atrasando e criando dificuldade para pagar o salário, mas os municípios pelo menos estão recebendo um recurso e que podem ir contornando. Então, se você prova que está trabalhando para a instituição e continua funcionando, te pagando, tudo bem. A Pirelli vai completar 60 dias com as portas fechadas. O salário dos funcionários da Pirelli pode estar pagando agora, mas daqui a um mês pode não estar recebendo, pode estar desempregado. E aí, como ficam esses funcionários em relação à casa? Teve gente que vendeu sua casa, comprou casa financiada, comprou carro financiado, e aí como fica? Pensa que é o governo federal que nesse momento tem que fazer valer mais alto, com decretos. Inclusive, diga-se, em relação ao entretenimento, você falou algo aí, meu irmão, que eu de cara pensando, isso é verdadeiro, você disse conversa franca. Vou te dizer, você e os demais que receberam um recurso porque iriam realizar um show, você está sendo muito verdadeiro em dizer, não, vamos recompensar de alguma forma. Maravilha esse seu pensamento positivo, e temos que pensar assim. Mas daqui para frente... Eu tenho 17 anos, né? 17 anos que trabalho com evento e pretendo continuar trabalhando com eventos. Então, assim, eu tenho um compromisso com todos os meus clientes, com todas as pessoas. O que a gente pede agora é paciência, né? Paciência e compreensão. Exato, paciência e compreensão. As coisas vão se resolver, não vão se resolver rapidamente, mas eu queria bater palma para você por essa coisa que você falou aí sobre a questão do governo federal, entender que a gente sabe que vai doer em todo mundo, só que a gente tem que entender quem são os mais vulneráveis na hora de doer. Os mais vulneráveis não são os grandes bancos. Os grandes bancos brasileiros estão há 15 anos seguidamente tendo lucros e lucros e lucros de bilhões. E, em contrapartida, diminuindo a quantidade de funcionários. Todo ano tem greve de vigia, todo ano tem greve de funcionário bancário, porque não há valorização, diminui a quantidade de agência, diminui a quantidade de funcionário e cada vez mais eles aumentam o lucro. Então, na hora de doer em todo mundo, será que tem que doer no pai de família que está sem poder pagar a parcela do carro, da moto, do sei lá o quê, ou no banco, que é o credor de tudo isso aí, e que pode, mais do que qualquer um, esperar. O banco pode mais do que qualquer um de nós esperar. Nós sabemos disso, né, que ele pode. E o governo federal não foi só em 2008, não. Em 2008, o governo federal deu uma cacetada de dinheiro para os bancos, para poder esperar. Agora também, foram muitos bilhões de reais dados aos bancos privados, que inclusive em nada estão ajudando, né, na questão do auxílio emergencial, que eu acho um absurdo o auxílio emergencial ficar nas costas de apenas um banco público, que é a Caixa Econômica. É um absurdo isso está acontecendo, né? Eu tenho acompanhado, não sei se você tem me acompanhado nas redes sociais, mas eu sou um cara muito proativo e estou sempre procurando ocupar minha mente. E o auxílio emergencial... O de vez em quando você dá pra ver, mas te acompanhar é difícil, viu? É difícil, você é proativo demais nas redes sociais, então te acompanhar de fato é quase uma missão para aquele que também atua quanto você. É difícil, mas assim, falando do auxílio, o auxílio emergencial foi algo que eu escolhi para poder focar durante todo esse tempo, porque eu tenho muita facilidade de eu conseguir buscar informação, organizar as informações, passar para a galera de maneira didática, então já são mais de 60 dias, não, quase 50 dias da minha vida dedicados a estar ajudando a galera com auxílio emergencial. Existe uma série de absurdos. Aí eu estou acompanhando. Né? Existe uma série de absurdos que estão acontecendo e que, por exemplo, essas filas todas que aconteceram na Caixa Econômica não era para ter acontecido. Quantos bancos nós temos, por exemplo, numa cidade como Feira de Santana? Nós temos o quê? 4 agências da Caixa? E se for juntar a agência de todos os bancos, a gente tem quantos? 15? Não sei. A questão é que os bancos privados não poderiam, nesse momento, ficar de fora de um pagamento que vai passar na mão de 50 milhões de brasileiros. Né? É um absurdo você ter que ter uma fila de 1 quilômetro na Caixa Econômica. Mas só que os bancos privados eles foram tão beneficiados quanto os outros. E quando eu falo isso aqui, por favor, gente, a galera pensa muito no micro. Eu não estou falando do meu amigo aqui que é gerente do Santander ou do cara que trabalha no Bradesco, que é funcionário. Os funcionários não têm nada a ver com isso. Eu estou falando de gente grande que faz a engrenagem acontecer. Os bancos privados teriam que
também ter responsabilidade na hora da distribuição do auxílio. É uma coisa que poderia acontecer de maneira simples, se eles quisessem que acontecesse, mas provavelmente falaram, não vamos mexer nos bancos privados, não, deixa a galera de fora disso aí e concentra só na Caixa Econômica. E a gente está vendo os absurdos que aconteceram com as filas, com a falta de dignidade, né, que infelizmente tem acontecido. Eu posso dizer uma coisa para você, eu não sei como vai ser a minha vida depois que tudo isso passar. Né? Eu tenho meditado muito, eu tenho pensado muito em como é que vai ser esse tipo de renovação. Eu não tenho respostas, não sei como vai ser a minha vida quando isso passar, inclusive a minha vida de empresário quando isso passar. Mas uma coisa eu tenho certeza, nós precisamos usar esse momento que estamos vivendo agora para nos tornarmos pessoas melhores. É um grande teste que está acontecendo para ver se nós temos a capacidade de entender que solidariedade, empatia vai fazer toda a diferença. É o que eu falo. Todo mundo ficava dizendo, mas vai morrer de Covid, ou vai morrer de fome, ninguém vai morrer de Covid-19, só vai morrer de fome, ninguém vai morrer de Covid-19, só vai morrer de fome. Em Feira de Santana, eu desconheço ainda, tem muita gente passando dificuldade, óbvio, mas eu ainda não vi passar na televisão um caso de uma pessoa que tenha morrido de fome. Eu não vi ainda. Certo? Significa que as pessoas não morrem de fome? Não, as pessoas morrem de fome, mas a maioria das pessoas que morrem de fome por causa de falta do governo federal fazer o que tem que fazer e também pela nossa inércia na hora de ser solidário. Essas que morrem de fome, Diggs, morrem por falta de políticas públicas de longo prazo, não é de hoje, não é por causa do coronavírus, não é por causa da crise financeira momentânea. Essa é uma falta, uma ausência do Estado a longo prazo, é uma ausência do governo federal a longo prazo na vida dessas pessoas é que vem a morrer de fome. E pegando sua conta mais uma vez nessa sua fala, hoje tivemos o 4º caso de morte em Feira de Santana. Deixa eu agradecer aqui o carinho e abraçar você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando neste bate-papo no Todo Mundo com Leon. Hoje com o Antônio Diggs, o Diggs, compositor da música Ai Se Eu Te Pego. Estamos falando no Facebook, no Instagram. Eu quero agradecer o carinho que você que está nos acompanhando no Facebook, você também que está no Instagram, agradecer o apoio da GFPEL, é uma das maiores distribuidoras de autopeças do Nordeste, o SEAP também, sempre me acompanhando no trabalho do rádio, hoje também no trabalho por meio digital, a Versátil Fardamentos, Marcos e Alex Cabelos, e o Hélito diz o seguinte, Diggs, eu gostaria de saber como é que você está fazendo essa ajuda. O Hélito diz que você está ajudando demais a classe que depende da música. Como é que está sendo essa ajuda, Diggs? Leão, eu não gosto muito de falar nisso, porque assim, eu sou uma pessoa que acredita que a boa ação com muita publicidade, ela deixa de ser caridade e vira vaidade. Né? Você tocou no assunto, tem pouca gente aqui na live, eu posso falar. Desde que começou essa questão toda da pandemia, o isolamento e tudo mais, obviamente, as pessoas que trabalham com entretenimento, que é o pessoal da minha classe, né, estavam passando por muitas dificuldades, antes até de o auxílio chegar e tudo mais. E eu fiz uma compra muito grande e considerável de cestas básicas e contratei uma pessoa para que pudesse levar cada uma dessas cestas básicas na casa de cada uma dessas pessoas que me procurassem. Né? Eu não vou falar a quantidade de cestas básicas que foram dadas. Eu não gosto de falar sobre isso, porque eu sou uma pessoa, que hoje, Feira de Santana, eu sou uma pessoa pública, e eu percebo que tem muita gente que gosta de cobrar do outro a boa ação que ele não está fazendo. Não é porque... E eu percebo também que tem muita gente que quer ver o outro fazendo para se sentir bem pela boa ação que o outro está fazendo. A gente não está fazendo nada, e quando eu falo não está fazendo nada, minha situação está difícil. Ninguém está pedindo para você comprar a mesma quantidade que eu comprei e doei, não. Mas a gente precisa entender que em volta da gente existem pessoas, né? Existem grupos de pessoas vulneráveis que tá, às vezes, dentro dos nossos próprios amigos, às vezes nossa própria família, no grupo de WhatsApp do Baba. Então, às vezes, chegar no grupo assim, perguntar, pessoal, tem alguém precisando de alguma coisa? Não necessariamente você precisa pagar a luz, a conta, o gás, o aluguel
mas às vezes o cara tá precisando de 1 quilo de carne, o cara tá precisando de 1 quilo de feijão. E muitas pessoas têm vergonha nesse momento de dizer que estão precisando. O que eu fiz foi criar uma rede de solidariedade entre as pessoas que trabalham do entretenimento, músico, road, cantor e tudo mais, que a gente sabe que tem muita gente que trabalha com entretenimento em feira que é muito humilde, não é, quando a gente fala em entretenimento, as pessoas pensam do show de Gustavo Lima e Aviões do Forró, mas na verdade eu estou falando de pessoas que fazem todo final de semana o sambinha de roda ali no barzinho, que ele ganha 50 conto, que ele ganha 50 conto, e aí esses 50 contos servem para ele comprar a comida da semana para colocar em casa. Então, assim, a gente pode fazer com que a solidariedade fale mais alto nesse momento, né? E a gente não deixe que as pessoas percam nesse momento a dignidade de pelo menos ter o que comer. Eu sei que muita gente quer ajudar e fica assim, pô, mas eu não estou em condição e tal. Todo mundo tem condição, você não precisa fazer muito. Às vezes só precisa chegar no grupo de amigos, da família, ou do que foi, perguntar, pessoal, tá todo mundo bem aí? Tem alguém precisando de alguma coisa? Talvez você já deixa para alguém que você conhece, que você gosta, falar que está precisando. Porque tem muita gente nesse momento com vergonha de dizer que está precisando. É um conselho que eu dou também. Não tenham vergonha de dizer, se vocês estiverem precisando de algo, chegue no grupo da família e fale, não tenham vergonha. Não deixe que a ansiedade tome conta de você, de modo a você entrar até numa depressão por causa disso. Então, não é vergonha no momento geral, como né? esse. Não é vergonha no momento Não, como esse. problema só seu, só meu, é geral. Não, de todo mundo. E me permita só responder o rapaz que ele falou aqui. Anael Júnior falou, boa, Leon, porque daqui a pouco seria culpa do Bolsonaro também. Irmão, eu fiz até uma postagem hoje falando sobre isso, certo? A gente não deve endeusar nenhum tipo de político. O governo federal tem as suas obrigações, não sou eu que estou dizendo, né? Constitucionalmente falando, o governo federal tem as suas obrigações que não está fazendo. Eu sei que parece para você que está fazendo, então, quando a gente critica o governo, não é para torcer contra o governo, não, é porque a função do cidadão é criticar. A função do cidadão é cobrar. A gente tem que cobrar de Cobé, a gente tem que cobrar dos vereadores, a gente tem que cobrar de Rui e tem que cobrar de Bolsonaro também. E se você não acha um absurdo o presidente ficar relativizando o problema da Covid-19 como se fosse algo, sabe, vai lá, encara aqui nada, vamos voltar, vamos trabalhar. Os grandes chefes de Estado do mundo inteiro estão totalmente cientes do problema econômico. Todo mundo sabe que o problema econômico é gravíssimo. Mas o que está se fazendo nesse momento é colocar como se existisse dois lados. Um lado que quer voltar e outro lado que não quer. Não é isso. Todo mundo quer. Você acha que eu não quero voltar, não, meu amigo? Você acha que todo mundo quer? Porra, já falei disso aqui algumas vezes. Essa divisão que sempre se dá no Brasil. Olha, Diggs, isso não é de hoje. Eu faço uma defesa do meu mestrado na próxima quarta-feira. E no mestrado eu também falo disso. Na Copa de 70, para você ter ideia, quem torcia para a seleção brasileira era de um lado de um partido. Quem era contra era de outro lado de outro partido. E sempre querem partidarizar algo que nesse momento não é partidarizado. Então a crítica ao governo do município, do estado e da federação vai ter que acontecer. Se não criticar, se não pressionar, aí que não acontece nada para a população mesmo. Mas deixa eu mudar com certeza. Deixa eu mudar um pouquinho o ritmo aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Já está chegando no finalzinho. Não fique acanhado de me interromper, não. Eu falo muito, velho. Eu falo muito. Quando eu dou palestra sobre entretenimento, eu falo horas. Ou sobre empreendedorismo, eu falo. Fica à vontade, viu? Eu tenho alguns amigos e amigas, professores e professoras, e todos eles, desde a primeira entrevista que eu te fiz, você participou comigo, na Rádio Sociedade de Feira, depois eu comentando sobre você, as pessoas dizem para mim, rapaz, ele tem uma mente privilegiada. Então, bater um papo contigo nesse momento de pandemia, para mim é oportunizar a mim e a tantas outras pessoas ouvir a opinião de alguém que tem a mente privilegiada. E tanto disso, deixa eu tocar aqui em um assunto. E você falou em uma entrevista comigo que você ficou emocionado quando o rei da música brasileira e
no meu coração, para o mundo, cantou Ai Se Eu Te Pego, que é o rei Roberto Carlos. E Sim. você, o Diggs, o Antônio Diggs, o hoje pai de família, o Antônio Diggs, irmão, filho, amigo, para você, o que foi o antes e o depois da música Ai Se Eu Te Pego, mas para você falar em apenas 2 minutos, Diggs. Obrigado. Bom, o Ai Se Eu Te Pego, ele com certeza mudou a minha vida completamente, né? Foi uma música que nasceu de uma brincadeira, não tinha qualquer tipo de pretensão, né? E o Ai Se Eu Te Pego ganhou o mundo, né? Quando você ganha o mundo, é muito mais do que você ter uma música sendo tocada por artistas famosos. É como se parte de você fizesse parte do mundo, de uma maneira indissociável agora. E o mais especial do Eu Te Pego foi poder entender que ele ultrapassou a barreira do idioma. Tanto que hoje o Eu Te Pego ele é muito mais executado fora do Brasil do que dentro do Brasil. O país do mundo que mais toca o Eu Te Pego hoje é a Alemanha. Depois da Alemanha, o país do mundo que mais toca o Eu Te Pego é a Itália. Depois da Itália, por incrível que pareça, é Israel. Então, assim, é algo que é sem precedentes. Eu agradeço muito a Deus por poder ter feito parte disso. Inclusive, um projeto que eu estou agora totalmente envolvido, que foi a convite de uma editora e que eu tenho até o meio do ano que vem para terminar, é escrever o livro da história do Eu Te Pego. O Eu Te Pego abriu a minha mente, inclusive dentro do entretenimento. E foi algo fantástico assim na minha vida, poder entender o quanto a gente pode ir longe a partir de algo tão simples. Então, assim, o Eu Te Pego não... Financeiramente, ele demorou muito para impactar na minha vida, porque todo mundo sabe, teve vários problemas judiciais lá do início e tudo mais. Então, foi muito mais algo que, no início, me incentivou a querer mais dentro do entretenimento do que algo que financeiramente financiou o meu entretenimento para mim. Mas faz muita diferença e eu me sinto muito privilegiado, principalmente poder estar representando a minha cidade nisso. No Prêmio Multishow, dia 18 de setembro de 2012, eu não agradeci a meu pai, a minha mãe, a minhas irmãs. Eu agradeci a cidade de Feira de Santana, que estava fazendo 179 anos naquela oportunidade, né? Porque é aqui que eu nasci, aqui que eu estudei, construí a minha vida de empresário e tenho muito orgulho de poder fazer parte dessa cidade. E é por isso que eu fico muito triste, às vezes, quando vejo filhos de Feira de Santana jogando contra uma cidade que tem tanto a oferecer a todos nós. Você não agradeceu a sua mãe e seu pai nesse sentido que você está dizendo, mas eles se sentiram Sim, com gratos. certeza. Eu falo publicamente, na hora de Eu receber o prêmio, sei, né? Na hora de receber o prêmio. entendi. Mas hoje é hora de você agradecer, mas daqui a pouco. Antes disso, só você pincelar sobre o Wesley Safadão, que eu gosto de pesquisar quando vou fazer entrevista com alguém, com qualquer entrevista minha, assim, quando é planejada, eu vou investigar antes. E aí Você encontrei é com o show, Wesley Léo. Você é Safadão. show. Não, tem o compromisso, né, por aquelas pessoas que acreditam, acompanham a gente. Então, o Wesley Safadão, em um vídeo falando que ele primeiro gravou, foi quem primeiro gravou, lógico, depois dele ter ouvido aqui tocar, ele não conseguiu identificar exatamente o nome da banda que ele ouviu, mas ele foi o primeiro a gravar o Ice Pega, só que não encaixou com ele, diga. A história foi bem simples, assim, o Eu Te Pego, ele começou, a primeira banda a gravar o Eu Te Pego foi os Meninos de Seu Zé, aqui de Feira de Santana, todo mundo sabe. Sim, sim. Depois Eu o nem Cangá de aguentava mais quando ia no bar, viu? Eu ia era num toda barzinho que hora. ele estava, era Ice Eu Te Pego. Eu fiz a música em 2008, com muita insistência, né? Os Meninos de Seu Zé gravaram em 2009, inclusive eu mandar aqui um grande abraço, né? Um amigo meu que faleceu esse ano, que foi Anderson Fuleiro, que era sanfoneiro na época dos Meninos de Seu Zé, e foi um cara que gostava da música desde sempre. Né? Tinha alguns integrantes da banda que não gostavam da música, não queria que gravasse. Mas ele foi um cara que deu muita força, falou, não, a música é massa, vamos gravar. E aí, no início de 2009, o Seu Zé gravou. Em 2010, o Cangaia veio fazer um show para mim no Cabanas. Eu era dono da casa de show chamada Cabanas, para quem não sabe aí, né? Tem muito tempo já isso, 2009, 2010. Aí o Cangaia gravou e virou sucesso também na Bahia inteira. O Wesley Safadão conheceu já no final de 2010. Final de 2010 ele conheceu porque estava bombado no São João, muita gente tocando.
E aí eu recebi uma ligação de Dona Bill, a mãe dele, perguntando sobre a música. Depois o empresário dele me ligou falando da música. Fizemos um acordo para dar exclusividade a ele no forró. E aí, Safadão gravou. Ele chegou a gravar num DVD oficial, né? Só que a música... O Wesley Safadão, na época, não era Wesley Safadão, era Garota Safada. Então, era uma banda que era muito Nordeste ainda. Ele não fazia muitos shows fora daqui. Então, a música fez sucesso com ele, mas todo mundo aqui na Bahia já sabia que era dos Meninos de São Zé há 3 anos. A Cangadieg já tinha 1 ano trabalhando. Então, aqui a galera não lembra muito que Safadão gravou. E aí, quando foi no meio de 2011, quando o Wesley pediu para gravar, eu tinha esse contrato, né? Eu e Sharon, no caso, com o Safadão. E aí a gente ligou para um empresário de Safadão, informou que o Michel estava querendo gravar, mandar até um abraço para ele, Renan. E ele super entendeu, viu que não era a música que ia mudar a vida de Safadão e nos permitiu, apesar de não estar em contrato, mas foi uma coisa uma conversa de cavalheiros, afinal a gente tinha liberado para Safadão. E liberamos para Michel. E aí o resto da história você já sabe. O que aconteceu com o Michel foi uma série de coincidências e de trabalho muito bem feito dentro da internet. Para quem não sabe, o Aí Se Eu Te Pego foi uma das primeiras músicas a fazer investimentos gigantescos dentro de publicidade no Google e YouTube. Né? Na época que não existia YouTube no celular. Por incrível que pareça, na época do Aí Se Eu Te Pego não tinha YouTube no celular. Né? Então foi mais ou menos isso aí. Inclusive, Safadão é um amigo, né? Até hoje, faz muito show com a gente aqui. Manda um abraço para ele, para Mário Paim, que é com quem eu contrato show de Safadão. Deixa eu abraçar aqui, você abraçou o Safadão, deixa eu abraçar o seu concunhado, professor Luciano, meu amigo. Ave Maria! Minha filha é apaixonada por ele. É, você? Minha filha é apaixonada. Eu também, mas menos. Não, mas ele, então eu vou declarar aqui, ele é apaixonado por você, porque é meu amigo há mais de 30 anos, eu não vou dizer exatamente, né, eu não escondo minha idade, mas eu sei que o Luciano esconde. Então, agradecer aí, no nome do Luciano, a você, minha amiga, meu amigo, que está acompanhando esse bate-papo aqui comigo. Tio Lu. E deixa eu te falar, hoje toca aí os parabéns para você, porque meu filho, o Leon Aile, está completando idade nova hoje, e descobri também que seu pai, seu Antônio, também está comemorando idade nova. Então, parabéns para seu Antônio, obrigado, Diggs, parabéns para o Leãozinho, e obrigado a você por esse carinho de sempre, esse bate-papo aqui muito informativo. Em breve aí, a gente volta a um novo bate-papo. Conte comigo sempre, irmão. Obrigado pela oportunidade. Parabéns ao seu filho, parabéns ao meu pai. Feliz aniversário. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe também. Um abraço forte